Saudações cristãs, você está no canal Espada Triunfante. Estamos tratando nesta série sobre a Era do Engano. Como o engano tomou proporções inimagináveis no século XXI. Quase sempre somos enganados de alguma forma, de alguma maneira, seja pela mídia, seja pelo seu chefe, seja pelo governo, seja pelas leis. Enfim, você é enganado sempre de alguma forma. Principalmente porque o homem moderno ele é extremamente egocêntrico, individualista. E quando vai chegando a era do fim, nós vemos aí um cenário onde a mentira realmente tornou-se algo normal para o ser humano deste momento. Bem, nós temos aí variadas revistas que estão nas bancas de jornais. Essa aqui, por exemplo, História Ilustrada, o verdadeiro Jesus. Conheça o Cristo que a Bíblia não revela, ou que não quis revelar. Geralmente, revistas como essa, elas dizem trazer a verdade. Mas quando você começa a observar os argumentos que são tratados nessa revista, você vai ver que está tratando simplesmente de liberalismo teológico. Ou seja, os argumentos do velho liberalismo teológico, que não acreditam nas escrituras sagradas, são usados em variadas revistas e até por seitas. Bem, nesta série, nós estamos tratando exclusivamente de José de Anchieta e aquela história que não é contada nos livros didáticos do Brasil. Afinal de contas, existe um engano sobre a personagem José Anchieta, que tem coisas que não podem ser passadas ou acham que não devem ser passadas para você. Entretanto, a Companhia de Jesus, do qual pertencia José de Anchieta, era um movimento contra a reforma, ou seja, era contra os reformadores protestantes. Logo, os reformadores protestantes, o movimento reformado tinha grandes inimigos. Mas, dentro deste ângulo, eu estava tratando de que algumas histórias de José Anchieta, elas não são relatadas, mas você pode encontrar, por exemplo, neste livro aqui, por exemplo, como Anchieta, Santo ou Carrasco, do Dr. Aníbal, você vai encontrar um personagem desconhecido na pessoa de Anchieta. Aquilo que talvez você estudou na escola, você não vai saber verdadeiramente o que aconteceu com a vida de Anchieta em questões de vida negra. Infelizmente, ele realmente enforcou um pastor protestante, João Bolés. Infelizmente, em 1567, ele cometeu este ato. Acontece que João Paulo II, o Papa João Paulo II, no dia 22 de junho de 1980, ele fez uma pomposa cerimônia no Vaticano, na presença de lusídios, representantes do catolicismo brasileiro. Ele beatificou o padre José de Anchieta. Então, o Brasil teve mais uma pessoa beatificada, que foi o senhor Anchieta. Entretanto, passaram-se aí pelo menos 4 séculos de demora para que ele fosse se tornar aí beatificado. E por que será? Porque realmente Anchieta cometeu muitas coisas erradas. Muitas histórias negras envolvem o seu nome. Mas você pode dizer assim, mas eu não confio nessa fonte que você está passando. Bem, não é só essa fonte que eu tenho, tá bom? Existem outras fontes confiáveis que você pode obter. Por exemplo, existe uma grande historiadora brasileira, certo? Em que ela tem um artigo chamado Anchieta, Santo ou Vilão? Ok? Eu estou me referindo a Mary Del Priore. Ou seja, essa historiadora também escreveu este livro do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. Então, ela é uma historiadora com mais de 36 livros escritos e diversos prêmios nacionais e internacionais. E no seu artigo sobre Anchieta,
santo ou vilão, eu vou ler um pouco aqui para vocês. Afinal de contas, ela é autora de História da Gente Brasileira, História do Amor do Brasil, Brasil Colonial. Bem, e ela comenta sobre a recente canonização do jesuíta espanhol José de Anchieta, né? E ela fala o seguinte: para alcançar seu objetivo, o trabalho missionário da Companhia de Jesus muitas vezes usava de expedientes considerados hoje pouco éticos, inclusive a violência física. Ora, sob o ponto de vista moderno, a catequização dos índios promovia naquela época o inconcebível. Para nós, espectadores do século XXI, impor uma nova religião a um povo, destruir seus traços culturais, seus ritos, suas crenças e práticas é realmente inaceitável. O que muitos esquecem, entretanto, é que Anchieta era um homem do século XVI, um soldado da Contra-Reforma, como todo jesuíta de então. Naqueles tempos, catequizar era sinônimo de salvar almas. Então, Alfredo Bose, em um livro chamado Dialética da Colonização, afirma que Anchieta foi nosso primeiro intelectual militante e era guiado por uma inegável boa-fé de apóstolo. Isso, porém, não diminui o lado perverso de sua missão. Outro aspecto que poderia ser combatido era a moral indígena, muito diferente da cristã. A poligamia, o incesto foram alvos de ataques dos jesuítas. Até aí eu concordo com os jesuítas, né? A poligamia e o incesto deveriam de fato ser combatidos. Mas, conforme diz a historiadora, a raiz de todos os males seria a falta de orientação e a hierarquia. Muitas vezes era preciso usar a força para levá-los ao caminho certo. Não, ela cita aqui as próprias palavras de Anchieta. Não estão sujeitos, no caso os índios, a nenhum rei ou chefe e só tem alguma estima por aqueles que fizeram algum feito digno de homem forte. Por isso, frequentemente, quando os julgamos ganhos, recalcitram porque não há quem os obrigue pela força a obedecer, diz José de Anchieta. Enfim, nem herói, nem vilão, diz a historiadora. Anchieta foi um homem do seu tempo, que tinha uma missão e acreditava nela. Lembremos que naquela época, religião e política e economia formavam um todo indivisível. Os aspectos econômicos da colonização não sobrepujavam os outros. Portanto, a propagação da fé era tão importante quanto o fortalecimento econômico ou político. Santo, diz a historiadora, não creio, mas os católicos que julguem este mérito. Afinal, trata-se mais de uma questão de fé do que de história. Então, na verdade, queridos, existem posições contrárias, né, àquela expressada pela Igreja Católica Romana, certo? Então, existe também documentos escritos que não partem somente do senhor Aníbal, certo? O ex-padre Aníbal, né? Anchieta, de fato, ele era meio parente de Loyola, né? Que tinha 12 anos, Loyola, quando Martinho Lutero morreu. Bem, existe aqui também um escrito que eu gostaria de passar para vocês rapidamente, que não faz parte do meu futuro livro, né? Do qual estou tratando aqui na Era do Engano, que é um capítulo do livro que a gente pretende lançar futuramente aí. Mas este escrito que eu vou passar para vocês agora, vou ler para vocês aqui, não se encontra no livro a Prosperidade Sem Dinheiro, ok? Então diz aqui o seguinte: o triste problema do primeiro catecismo utilizado no Brasil é a imperdoável omissão da ressurreição de Jesus. Ou seja, Anchieta não falou da ressurreição de Jesus no catecismo que ele fez. É por isso, talvez, que os católicos do Brasil acreditam tanto no Jesus morto, né? Eu, quando era católico romano, eu via aquele Cristo morto ali na missa, ali, para mim, Jesus estava morto. Eu não entendia que ele era o Deus que está vivo. Anchieta, no seu catolicismo, ele não passou essa ideia.
Então, nada sobre o túmulo vazio, sobre o terror que tomou conta dos guardas romanos, sobre a mensagem da ressurreição dada pelo anjo, sobre a surpresa das mulheres galileias e dos apóstolos, sobre o abraço aos pés de Jesus e a adoração das mulheres, sobre a entrada de Pedro e João no sepulcro, agora desocupado, nem sobre as diferentes aparições, de Jesus no espaço de 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Então, no Catecismo de Anchieta, e a história de Jesus termina no túmulo novo de José de Arimateia. Embora na última resposta se diga, o Senhor se prepara para viver de novo. Naturalmente que os leitores mais atenciosos, eles vão se perguntar, ele só se preparou ou conseguiu de fato viver de novo? Graças a essa desastrosa omissão, José de Anchieta não passou para os catecúmenos, né? Ou seja, o indígena que morava no Novo Mundo já há muito tempo, e o colono europeu, que chegou lá em 1500, e o escravo africano também, que atravessou o Atlântico a partir de 1539, o fato de eles entenderem o cristianismo, né? O Jesus ressurreto. Foi apagado isso da mente deles. Eles não entenderam Jesus ressurreto, tá? O que aconteceu na Sexta-feira Santa. Então isso é muito prejudicial para a teologia, né? José de Anchieta também, dentro da teologia, ele realmente falhou grandemente, tá? Mas sobre a questão também da ressurreição de Cristo, se você tira a ressurreição de Cristo, você tira o cristianismo. Então talvez esse seja o motivo pelo qual tivemos aí um catolicismo tão medieval, onde as pessoas não entenderam realmente a mensagem cristã, como ela é passada nas Escrituras, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.